então impede que os micro-organismos eles consigam chegar até essa região onde está esse caldo nutritivo. E aí ele demonstra que sem o contato dos micro-organismos com esse caldo nutritivo, não acontece o apodrecimento, ou seja, não acontece o aparecimento de novos seres vivos, né? Então, isso ele consegue comprovar, né? Ele consegue derrubar a teoria da biogênese a partir desse experimento. Nós já tínhamos falado em questões anteriores. Então, já respondemos 2 das nossas questões. Aqui está. Agora vamos lá, questão número 3. Aponte 3 fatos que tornam a teoria do fixismo improvável de ser verdadeira com evidências científicas. Bom, a origem, por exemplo, né? A origem dos humanos, ela aconteceu durante a evolução dos primatas. Existiram vários humanídeos ou humanoides, depende de como você quer chamar isso daí, antes de chegar até nós, seres humanos. Existem registros fósseis, crânios, ossos que já foram encontrados. Não apenas isso, esses seres humanos, eles também tinham atividades, tinham cultura. Então, objetos que eles produziram também são muito bem conhecidos, então dando evidências bastante claras de que o aparecimento da espécie humana, ela aconteceu a partir da evolução dos primatas. Os primatas, todo mundo costuma conhecer os primatas através dos seres humanos e dos macacos. Então, muitos desses hominídeos foram extintos e acabou que sobrou apenas os seres humanos, que somos os Homo sapiens. Muito provavelmente porque nós, seres humanos, nós conseguimos desenvolver habilidades superiores aos outros hominídeos e acabamos extinguindo eles por existir uma competição com nós próprios Homo sapiens. Então a evolução ela é bastante clara nesse sentido, apontando que sobrevivem na face da Terra apenas os indivíduos que são mais adaptados, não necessariamente os mais fortes. Então existem evidências científicas em relação a isso. Então, esse tipo, em contraste, essas evidências são um contraponto na teoria que os seres humanos foram, não é, criados em um único evento. Tivemos aí um problema técnico. Essa gata aqui que não acredita no fixismo, ela acabou de fazer um protesto, pulou e arrancou o fio da minha câmera e aí eu tive que interromper a aula. Vamos voltar à nossa teoria aqui. Então, de acordo com a teoria do fixismo, todos os seres vivos teriam ser criados em um mesmo momento. E em relação aos seres humanos, a gente sabe que os seres humanos, né, o aparecimento dos seres humanos na face da Terra aconteceu direto a partir de vários fatos que eu disse na continuação da aula há poucos minutos atrás. Então, voltando para terminar aquela questão, essas evidências são um contraponto na teoria que os seres humanos foram criados em um único evento, né, que é o que ocorre lá na Bíblia, por exemplo. Mais uma evidência, outra evidência que o fixismo aponta é que os seres vivos foram todos criados ao mesmo tempo, num espaço de mais ou menos uma semana. Hoje em dia eu já vi, como é que diz? Eu já vi adeptos da teoria do fixismo dizendo que, né, isso seria uma metáfora, que foi criado muito mais tempo, né, só quis dizer uma semana para poder estabelecer um período de tempo, mas se você começar a olhar, por exemplo, a teoria do fixismo, a Bíblia não conhecia esses fósseis que a gente conhece hoje, então eles deixam de lado uma série de animais, de seres vivos que não aparecem na Bíblia, por exemplo. Eu estou citando a Bíblia, mas o fixismo ele
ele não é uma exclusividade da Igreja Católica, dos cristãos e protestante, por exemplo. Mas a grande maioria das religiões, elas têm acreditam em que uma divindade criou todos os seres vivos mais ou menos na mesma época. Então, né, a gente sabe, por exemplo, que através dos fósseis e dos estudos moleculares. Nós sabemos através dos fósseis, dos estudos moleculares, que os seres vivos têm evoluído ao longo da história da Terra e que não foram criados todos ao mesmo tempo. Então eu já falei dois fatos que tornam a teoria do fixismo improvável de ter acontecido. Né? Então uma delas é justamente o aparecimento de seres vivos separados ao longo da história da Terra, então não aconteceu todos ao mesmo tempo. E também os estudos fósseis, os registros fósseis, os fósseis apontam que seres vivos existiram e foram extintos antes dos seres humanos. Né? Então, outro fato que torna a teoria do fixismo improvável é justamente isso. Ela mostra que outros seres vivos foram criados e foram extintos antes mesmo da existência dos seres humanos, bem diferente do que contam as outras teorias, né? Por exemplo, na Bíblia diz que os seres humanos foram os primeiros de todos os seres vivos a serem criados e depois os outros vieram a ser criados depois dele. Então, o que mostram os fósseis é o inverso disso daí. A gente não pode questionar muito o fixismo no ponto de vista da religião, porque a religião, muito das questões religiosas, elas são criadas dentro de um contexto onde o ser humano acaba interpretando e tendo interferência em relação a isso. Então, a gente não sabe até que ponto que os registros que estão nos livros considerados sagrados, eles são verdadeiros ou não. Né? A gente assume que é uma verdade, mas como acaba sendo escrito por seres humanos, por mais que tenham sido, né, designados por entidades divinas, isso pode ter gerado algum tipo de interferência. Então você tem que levar em consideração que o fixismo, para nível de Enem, em nível científico, ele não é aceito, porque a ciência só consegue aceitar, só é aceitável em ciência aquilo que é comprovado cientificamente. Vamos lá? Vamos aqui continuar aqui. A gente falou nas nossas aulas também sobre as moléculas, os tipos de moléculas que são essenciais para os seres vivos. Na questão número 4 aqui, eu peço para você dizer sobre as funções da vitamina A, B e C. Qual é o tipo de alimento que podemos encontrá-las? Então vamos começar aqui. Vitamina A. Vitamina A presente na cenoura, por exemplo, cenoura. A vitamina A, ela é essencial para a visão. Vitamina B. Presente nas carnes. Essencial para o metabolismo energético. Se um dia você tomar aqueles drinks ditos energéticos, você vai ver que eles são ricos em vitamina B. Não é à toa. Claro que
drinks energéticos não são alimentos naturais, então não devem ser utilizados como fonte de vitamina B, porque lá junto tem um monte de estimulantes. Esses estimulantes, eles acabam atrapalhando o sono, etc e tal. Pode ser muito bom para você curtir uma festa, mas no dia a dia isso vai te trazer prejuízos para conseguir executar suas atividades, porque você fica muito tempo sem dormir. Se você não dorme, você não consegue estudar, por exemplo, prestar atenção e desenvolver suas atividades diárias. Vitamina C. Vitamina C presente em cítricos. Então, o que são cítricos? Limão, tangerina, mexerica, laranja, né? Todas essas frutas têm bastante vitamina C. A vitamina C são excelentes antioxidantes. O processo de envelhecimento ele acontece através da oxidação das moléculas dos seres vivos. Então, eles são excelentes antioxidantes e combatem o envelhecimento. Beleza? Quais são as vitaminas, as funções da vitamina E e D no nosso corpo? Qual tipo de alimentos que podemos encontrá-las? Vamos lá, vitamina E. Vitamina E. Para que serve a vitamina E? A vitamina E é... desculpa, que tipo de alimento que encontra a vitamina E? Geralmente oleaginosas. Oleaginosas, por exemplo, azeite, soja, girassol, castanhas. Todos esses alimentos são ricos em vitamina E. Função de vitamina E no nosso organismo também combate envelhecimento e são fundamentais para o funcionamento do sistema imune. Vitamina D. Vitamina D. Que tipo de alimento costuma ter bastante vitamina D? Derivados do leite. Costuma ter bastante vitamina D. Preciso tomar vitamina D? Não, porque a vitamina D é uma das poucas vitaminas que nós conseguimos produzir. Basta você pegar sol. A nossa pele ela é capaz de produzir vitamina D se você for exposto ao sol. E para que serve vitamina D? Essencial para fixar cálcio nos ossos. Ou seja, pessoas que têm falta de vitamina D acabam tendo os ossos fracos porque não conseguem fixar o cálcio nos ossos. Tudo isso aí a gente viu em sala de aula e também nas videoaulas que a gente deixou lá para vocês. Então, sobre vitaminas, são moléculas essenciais para os seres vivos. O que a gente tinha aí para falar era basicamente isso. Quais são as funções dos sais minerais no nosso corpo e qual tipo de alimento eles podem ser encontrados? Então, vamos começar de trás para frente essa questão. Os sais minerais podem ser encontrados em todo tipo de alimento não industrializado, ou seja, vegetais, carnes,